Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes. Bom, como é de nosso hábito, de início, cerrando os nossos olhos, buscando aquela pacificação interior, deixando de lado os pensamentos normais, comuns do dia a dia, nós provenientes aí de uma semana de trabalho, de estudo, de atividades várias que ocupam a nossa casa mental, a tal ponto de talvez relegarmos a segundo plano as coisas atinentes ao espírito. No entanto, estamos aqui agora, todos voltados ao aspecto espiritual da nossa existência. Dando continuidade a um curso que fala muito a respeito de nós, de nossa vida, de nossa saúde. E por isso rogamos a Deus que nos ilumine, para que o ensinamento possa fazer morada em nós, para que ele sirva tal qual um fermento, conduzindo ao nosso crescimento espiritual. Nunca é demais repetir que o objetivo nosso, como espíritos que somos, é melhorar progressivamente, dia após dia. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Bom, pessoal, semana passada nós estávamos abordando o assunto relativo aos fluidos, aos corpos, e paramos na questão referente ao duplo etérico. Estão lembrados? Então olha só o que a gente viu. Semana passada fizemos até mesmo um resuminho aí de tudo aquilo que nós vimos em termos de fluido cósmico universal, alma, pensamento, os corpos que nós temos. Lembra que eu mostrei para vocês a questão aí do duplo etérico, né? Mostrei para vocês a questão do desdobramento, que vai aparecer agora, ali, dos nossos corpos sutis. Do lado de lá, em amarelo, o corpo físico, em azul, o perispírito ou o corpo espiritual. Em rosa ali, nós temos o duplo etérico e aquela bola de luz, o chamado corpo mental. Então nós vimos isso na semana anterior. Abordamos todos esses assuntos e paramos no chamado duplo etérico. E vimos que o duplo etérico é um outro corpo sutil que nós temos. É um corpo que nos acompanha somente enquanto estamos encarnados. Então ele é formado a partir do instante em que acontece a união espermatozoide e óvulo, já acontece o início da formação do duplo etérico. E isso nós temos ao longo de nossa existência na carne. É um outro corpo energético, muito vinculado à matéria. André Luiz nos explica que ele é formado por emanações neuropsíquicas e nele nós temos uma exteriorização, meio que uma materialização dos chakras, ou centros vitais, ou centros de força, que nós já temos no corpo espiritual. A partir do instante em que o corpo morre, a partir do momento em que acontece a desencarnação, nós não levamos o duplo etérico para o plano espiritual. O único corpo que nós levamos e que nos acompanha antes, durante e depois da nossa vida na carne é o perispírito. O duplo etérico ele se desintegra, se desagrega, tanto quanto se desintegra, se desagrega o corpo físico lá no túmulo. Certo? Então essa seria uma diferença básica dos dois corpos sutis. O perispírito, além de ser um molde para o corpo físico, também é um molde para o duplo etérico. Vimos na semana passada que ele funciona basicamente como uma via de mão dupla. Os estímulos provenientes do exterior
são captados pelo duplo através do formoso sistema de chakras e passa para o perispírito e daí para o espírito. E o contrário também é verdadeiro. Todos os estímulos provenientes do espírito passa para o corpo mental, para o perispírito, daí para o duplo e daí para o corpo físico ou o corpo de carne. Nesse duplo etérico existe a circulação da energia que é usada no passe. Por isso que nós estamos falando dele agora. E essa circulação ela é feita através de um sistema de canais. Assim como o nosso sangue se utiliza das veias, das artérias, das vênulas, das arteríolas, a fim de levar para todas as nossas células oxigênio e nutrientes e levar para fora o gás carbônico, o nosso duplo etérico contém um sistema circulatório também, de canais. E esses canais, eles interligam um outro sistema, chamado sistema dos chakras. Isso daí, a doutrina hindu, há muitos milênios já sabia. Há muitos milênios. A palavra chakra vem do sânscrito, que é uma língua antiga, já morta, daquela região, e significa literalmente roda. Aqui no meio espírita, nós podemos ouvir a palavra chakra, mas também é muito comum nós ouvirmos a palavra, os termos, centro de força ou centros vitais. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala com muita propriedade a respeito dos centros vitais, falando dos principais e das funções que cada um exerce. Em termos de aparência, a gente vê aquilo ali. Poxa, Daniel, mas por que chama chakra? Sendo que lá do lado de lá, na primeira figura, eu estou vendo um cone. É porque um médium vidente, ou vários médiums videntes, lá daquela época, observando o sistema de chakras de frente para a pessoa, enxergava a roda, como se fosse o bocal ali daquele cone, girando. Daí o nome, roda. Mas, se observarmos o sistema de chakras pela lateral, nós vamos ver que ele tem aquele formato ali, tridimensional, de um cone. E ele gira. Ele gira porque a função do chakra é justamente captar as energias provenientes de fora, promover uma certa alteração e mudança nessas energias e interiorizá-las. E com isso acontece um abastecimento do próprio corpo físico e também uma certa repercussão no nosso corpo espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Os chakras pegam os estímulos mais sutis provenientes do corpo espiritual, adensa, passa para o corpo de carne. Então é aquilo que a gente falou, inclusive na semana passada. É uma via de mão dupla. E ele gira. Tanto que por girar, a física nos ensina que existem dois componentes ali. Um componente centrípeto, que é uma força que puxa para o centro do chakra, e um componente centrífugo, é uma força que puxa para fora. Por que que isso é importante? Na semana que vem, quando eu falar a respeito do sentido que é dado o passe, nós vamos abordar isso daqui. Todo mundo já notou. Por que que o passe é dado no sentido da cabeça para os pés e não do contrário? Repararam isso? Né? Quando alguém vai dar passe em você lá na câmara de passe, é muito comum, da cabeça para os pés. Você não percebe o sujeito dando passe de baixo para cima. Existe um porquê, existe um motivo. Os magnetizadores, desde a época de Mesmer, que nós já vimos isso daqui, já verificaram que um passe num sentido contrário dos pés à cabeça, o indivíduo não se sente bem, aquele que está recebendo as energias. E como o passe é uma via de mão dupla, o indivíduo que está dando passe, ao efetuar dessa forma, também não vai se sentir bem. Então, semana que vem, nós vamos abordar muito a questão do sentido, do fluxo dos chakras. Vai aí um videozinho agora, de alguns 3 minutos, se eu não me engano, que vai mostrar pra gente como que funciona, tá? Lembrando, variando a escola espiritualista, varia o número de chakras que é abordado. Nós temos, por exemplo, aqui nesse vídeo, abordados 10 chakras. André Luiz aborda 7 dos principais. Quem que está certo, quem que está errado? Todos estão certos. Porque nós temos um número imenso de chakras.
Desde os chakras principais maiores, como esses que vocês estão vendo aqui, como chakras médios, menores e minúsculos. Alguns chegam até mesmo a falar que cada célula apresenta um mínimo chakra a ela interligado. Notem o tanto que ele gira nesse sistema de captação, metabolização e distribuição de energias. Reparem também que eles estão ligados, olha, vistos mais de perto. Não é à toa que os hindus chamavam os chakras de flores ou rosas, porque quanto mais, vamos dizer assim, sutil é o chakra, maior a quantidade de fios e de estruturas que ele contém dentro de si. Deem uma olhada mais aí. Gira desse jeito? Gira. Só vou chamar a atenção de vocês num aspecto. Aqui nesse vídeo, que obviamente não foi um vídeo que eu fiz, né, mostra o sentido de circulação do chakra no horário, alternando com o anti-horário. Repararam isso? Em verdade, o sentido de giro é um só. Somente no sentido horário. Nossa, Daniel, você colocou coisa errada pra gente? Não é coisa errada, é que eu achei bonitinho o vídeo, né? E ele é muito didático. E como ele é muito didático, ele mostra pra gente de maneira assim, bastante interessante como que o chakra gira e como ele é formado. Dá uma olhada. É como se fossem microtúbulos formando cada um deles. É justamente nesses microtúbulos que gira e que circula o chamado fluido vital. Os meridianos da acupuntura, neles circula energia vital. E são esses meridianos aí. Eles interligam cada chakra um com o outro. Então, se, por exemplo, o indivíduo estiver com um problema no chakra gástrico ou plexo solar, que daqui a pouco nós vamos ver, automaticamente os demais chakras, por repercussão energética, também vão acusar uma certa dificuldade. Aqui vai o crédito, como eu já havia alertado vocês, do site de onde eu tirei esses vídeos. Tem mais vídeos lá. Eu entrei semana passada para ver se eles atualizaram, o site está em construção, ou em reconstrução. Então, se vocês provavelmente olharem lá nessa semana, acho que vocês não vão achar muita coisa, não. Ainda está construindo ele. Bom, o que a gente vai considerar aqui? Pode falar. A questão da mediunidade mais aflorada, ela influencia na absorção, a intensidade da absorção de energia dos chakras? Excelente pergunta. A pergunta é referente à mediunidade e aos chakras. Um indivíduo que tem aquela mediunidade mais aflorada, se isso influencia na captação maior ou menor dos chakras. A gente pode considerar os chakras como sendo antenas parabólicas, que captam energia. O indivíduo que vem com a mediunidade, que ele vem do plano espiritual com essa missão, ele vem com um aceleramento dos chakras dele. E nesse aceleramento, ele consegue captar com maior intensidade e nitidez as energias provenientes do plano espiritual. E é justamente por conta disso que ele é médium. Então aí está uma relação mais intrínseca entre a mediunidade e o sistema de chakras. Tá? É claro que passa muito isso pelo principal chakra, que é aquele chakra que vocês estão vendo ali lá no topo da cabeça daquela imagem, que está branquinho, né? Que é o chakra coronário. Ó, mais uma figura do sistema de chakras. Mais aqui. Aqui quem fez esse slide fez questão de mostrá-los de maneira bem expandida para mostrar para a gente como que realmente eles são. Mais uma vez aqui, um outro slide mostrando a interligação dentro deles. Aqui nós estamos 10, né? Dos 10, vamos abordar 7. O primeiro, o chamado coronário, né? Vem de corona. Ninguém está podendo mais ouvir corona, né? Mas corona significa coroa, porque é justamente aquele chakra que está localizado no topo da nossa cabeça. É o chakra de maior frequência vibratória. Ele é o responsável justamente por captar as energias mais sutis, mais intensas, provenientes do plano espiritual. E também, segundo André Luiz,
no livro Evolução em Dois Mundos, é através dele que nós, espíritos, atuamos no nosso corpo físico. Ele tem uma estreita ligação com uma glândula. Se vocês olharem para o lado direito aqui, está escrito ali, pineal gland. Estão vendo? É uma glândula pequenininha, ali está na cor roxa, que está localizada bem no centro do nosso cérebro. É a chamada glândula da vida mental. Segundo André Luiz fala no livro Missionários da Luz. Os mensageiros também. Através dessa interação sutil do chakra coronário com essa glândula que todo o nosso organismo é coordenado. É através dessa interação que nós agimos no nosso corpo de carne. É através disso que nós imprimimos nas nossas células físicas o nosso estado intelecto, moral, espiritual. É através dele. É o chakra que coordena tudo. Tanto que eu coloquei ali, ele é responsável pelas funções psicológicas, cerebrais e espirituais. A sintonia com os desencarnados acontece ali. E ele é um chakra que capta com muita facilidade as energias mais sutis presentes no plano espiritual. Caso queiram saber um pouco mais a respeito da glândula pineal, busquem lá no YouTube. Tem vários vídeos interessantes. Por exemplo, do Dr. Como é que é mesmo? Sérgio? Do Dr. Sérgio Felipe, lá de Campinas. E também tem do Dr. Décio Iandoli Júnior. Então, são dois exemplos aí de médicos, de cientistas, pesquisadores, espíritas, que fizeram e fazem estudos fantásticos a respeito da glândula pineal, que é considerada a glândula da vida mental e a glândula da mediunidade. Depois, com um tempinho lá, vocês busquem o Dr. Sérgio e o Dr. Décio lá no YouTube, só digitar Dr. Décio pineal, Dr. Sérgio pineal. Muita coisa boa sai de lá. Um segundo chakra que nós temos aqui é o frontal, que fica na região entre olhos, conforme está ali naquela figura. O frontal, ele está relacionado com uma outra glândula, a hipófise, né? Também chamada de pituitária. Se você olhar no desenho do cérebro, lá embaixo está escrito pituitária. É como se fosse uma glândula gerente. Enquanto quem manda é a pineal, a pituitária recebe essas ordens, esses comandos e gerencia todo o resto. Responsável pela visão, pela audição e pelo olfato. Em campo mediúnico, vidência, audiência e pela intuição. O hipnotismo e a regressão de memória passam obrigatoriamente pelo chakra frontal. Não é à toa que os hipnotizadores, quando vão hipnotizar alguém, fixa muito bem a visão deles, o olhar deles nos olhos da pessoa. Mas não é bem nos olhos, é na região entre os olhos, onde tem esse chakra frontal. Também não é à toa, e nós já comentamos isso, que lá na Índia o pessoal tem a mania de colocar um pingente justamente aqui. Não é? Nada mais, nada menos do que uma abordagem relacionada ao chakra frontal, o famoso terceiro olho. Fala. Daniel, então é na hipótese, vamos dizer, quando a gente tem quem tem mais mediunidade ou não, a questão quando você te falar, tive uma repulsa com alguém, tem alguma... Você não sabe explicar o porquê. Por quê? Olha só o que acontece essa questão de repulsa, de pessoa para pessoa. Todos nós temos uma atmosfera energética ao nosso redor. E essa atmosfera energética, o pessoal chama de aura. Essa aura nada mais é do que uma consequência das energias espirituais nossas, em parte. Então, quando nós somos mais sensíveis e chegamos perto de uma pessoa, não estamos nos sentindo muito bem perto daquela pessoa, é porque nós estamos captando essa energia que flui através das auras, da aura, que chega através dos chakras, né? E que através disso daí atinge a nossa consciência como espíritos imortais que somos. E vem aquela sensação negativa, aquela sensação ruim, porque não existe a sintonia necessária entre aquela energia que você está captando e aquela sua energia. Os chakras, eles fazem esse trabalho de captação energética. Não somente esse, mas todos os demais captam energia de maneira mais específica. Certinho? Esse é o segundo.
São 2 chakras que vibram imensamente. O coronário é o chefão de todos. É ele que organiza, coordena o trabalho de todos os demais. Temos o laríngeo, que está na região ali da garganta, está ali em azul escuro. Relacionado com quais glândulas? A tireoide e a paratireoide. Em termos orgânicos, responsável pela fonação, pela fala, pela respiração, pela pressão arterial e pelo começo da digestão. Então, por aí a gente começa a perceber a seguinte coisa. Vamos supor que eu tenho um mau hábito de falar das pessoas, negativamente das pessoas. Xingar, caluniar, sabe? Esbravejar, o que mais? Praguejar, contar piadas sujas o tempo inteiro. O que vai acontecer em termos energéticos espirituais? Esse chakra vai ser afetado. E automaticamente ele é afetado na sua função de fonação, respiração, pressão e etc e tal. Organicamente falando, com o tempo, nós vamos ter repercussões negativas no nosso próprio corpo de carne. Daí a gente percebe a interação muito intensa e verdadeira entre o nosso estado interior, entre as nossas ações, pensamentos, hábitos e o nosso estado de saúde. Intimamente relacionados. Por quê? Nós somos aquilo que pensamos. É uma norma e é uma regra. Quando nós nos conscientizarmos disso, a nossa vida vai mudar. Por quê? A nossa vida é fruto daquilo que pensamos. Tudo, Daniel. Tudo. Todos os aspectos, todos, dos mínimos aos maiores da nossa existência. Muitos falam, eu queria tanto mudar a minha vida para melhor. E aí começa aquela peregrinação através das diversas religiões. Sabe como que a gente muda a nossa vida para melhor? Mudando o nosso pensamento. Porque a partir do instante que mudamos o pensamento para melhor, mudamos a nossa sintonia. Mudamos as energias que de nós saem. E automaticamente essas energias vão, aos poucos, tendo repercussões positivas no nosso organismo. Fé, esperança, oração, não são virtudes místicas, impalpáveis. Não. São atitudes que têm relação intrínseca com a nossa saúde espiritual e a nossa saúde física. E a doutrina espírita nos mostra e nos explica, através dessas energias todas, o quanto que somos responsáveis pela nossa própria existência. Um outro chakra, esse é intermediário. Os 3 primeiros, eles têm uma frequência de vibração mais intensa. Esse é intermediário, o cardíaco. Como o próprio nome fala, está na região ali do coração. Está relacionado com qual glândula? Uma glândula vermelhinha que vocês estão vendo aí, chamada de timo. É uma glândula que é como se fosse uma capa, um escudo bem acima do músculo cardíaco. O cardíaco, ali, responsável pela circulação, pelo sistema nervoso parasimpático e pela parte dos sentimentos. Ele que é responsável pelas assimilações de campos emocionais. E isso é intuitivo. Desde muito tempo, o coração é o símbolo do quê? Do sentimento. De onde que veio isso daí? Olha, gente, veio daqui. Porque esse chakra tem relação com os nossos sentimentos. Nossa, Daniel, mas eu achava que os sentimentos eram elaborados lá no nosso cérebro, através dos neurotransmissores. Pessoal, sentimentos e pensamentos não são secreções orgânicas. Tem a sua origem no espírito. Porém, tem repercussões físicas. Repercussões intensas físicas. A medicina tradicional chinesa fala uma coisa interessante, que serve até para ilustrar bem isso que eu estou falando. Eles falam que a região do coração, além da função normal de circulação do sangue, do bombear para o sangue fluir para o nosso corpo, o nosso coração teria a função de captar matrizes emocionais e transformar as matrizes emocionais em sentimentos. Olha só, desde muitos milênios os chineses já sabiam isso. E agora esse conhecimento
Faz pouquinho tempo, está chegando aqui para nós. Só um segundinho, Mariângela, pode falar. Só para complementar, o coração tem tantos neurônios ou até mais que o próprio cérebro. Exato. Lembra quando a gente, lá no primeiro dia, a gente viu a questão do campo magnético que é emanado do coração? Que é cerca de 5.000 vezes maior que o campo magnético emanado do nosso cérebro. E que tem um formato idêntico ao campo magnético da Terra e do Sol. Então, por aí a gente já começa a ver a importância, não do órgão em si somente, mas também do chakra relacionado a ele. Fala. Eu vi um artigo uma vez que diz que quando a gente está assim, preocupado com alguma coisa, a gente fala assim, nossa, eu estou com um aperto no coração. Não é bem o coração, é o timo. É o timo. Pressiona. Exato. Procede, né? Procede. Porque esse sentimento de aperto no coração, né? Que é aquele sentimento bem emocional, tem a ver com o chakra cardíaco, que se reflete no timo. Muito bem lembrado. Exatamente. Explicado cientificamente. Está explicado aí cientificamente. Né? A medicina crê que o timo é somente um local de maturação de células T, que são células do sistema imunológico. Mas espiritualmente falando, tem outras funções. Vamos falar de mais outro aí? Vamos falar do chakra gástrico, também chamado de plexo solar, que fica bem na região comumente conhecida como boca do estômago, né? Bem lá no alto do estômago. Está relacionado ali aos suprarrenais, que são essas glândulas amarelinhas acima dos rins, e ao pâncreas, lá embaixo, que é aquela glândula ali, né? Mais amarelinha, bem ali embaixo. Quais as funções do plexo solar ou gástrico? Digestão, metabolismo e o chamado sistema nervoso simpático. Nele se faz a atração de espíritos que têm uma carga energética mais baixa. É a mais ativa usina de fluido vital. Não é à toa que alguns passistas, quando estão dando passe, podem sentir algo girando aqui na região da boca do estômago. Tem uma sensação de algo pressionando, algo expandindo. Alguns sentem uma vontade irresistível de arrotar. Você até sentiu gases subindo aqui para a região do esôfago, embora não arrotem, né? Então não é tão irresistível assim, felizmente. Tudo isso é indício orgânico da metabolização e da produção de fluidos vitais mais densos na região do gástrico. Temos o esplênico, que está relacionado ali a essa glândula aqui, que é o baço. Nele nós temos as funções hepáticas, biliares e de excreção. Muito relacionada à doação magnética a espíritos fragilizados, né? Tanto que, e aí vai até uma dica, indivíduos que têm depressão têm um bloqueio muito grande no trabalho de giro e harmonização desse chakra esplênico. Então, se você é passista e você sabe que a pessoa que está na tua frente sofre com transtornos depressivos, além dos outros chakras, tem que ser olhado com muito carinho, um passe bastante específico nessa região do chakra esplênico. E por último, mas não menos importante, nós temos aquele chakra de mais baixa frequência vibratória. Em outras escolas espiritualistas, ele aborda um outro chakra mais denso do que esse ainda, que seria o básico. Outras já falam que o chakra genésico e básico seriam a mesma coisa. Enfim, vamos ficar com aquilo que a gente está aqui, que é o que a gente tirou lá de André Luiz. O próprio nome já fala, região genésica. A região relacionada aos testículos, região relacionada aos ovários. Nele nós temos a função orgânica da reprodução. Mas além da reprodução de novas formas, existe uma função ali interessantíssima, que é a da criatividade. Criatividade? Criatividade. Pessoas que conseguem usar esse chakra genésico com equilíbrio,
eles têm uma maior tendência em ter criatividade nos mais diferentes aspectos da vida. Há pessoas que, inclusive, sublimando a função sexual, utilizam a energia proveniente do chakra genésico, que é uma energia mais densa, justamente para processos criativos vários. E aqui eu dou um exemplo marcante, que é o exemplo do nosso querido Chico Xavier. Porque o Chico era casto, sexualmente falando. Porém, o seu chakra genésico era ativo como nunca. Nossa, mas como isso? Primeira lei da termodinâmica. Matéria e energia nunca são destruídas, mas transformadas. Então a energia proveniente desse chakra não era usada, no caso do Chico, para o ato sexual em si, mas, principalmente, sublimada como força de potência na área mediúnica. Ele canalizava. Canalizava. É a famosa canalização da energia. Espíritos de mais alto nível conseguem fazer isso, com absoluta facilidade. Bom, só uma passada aí de leve no que diz respeito aos chakras. Tem muito, mas muita mais coisa em termos de conhecimento e aprendizado relacionado aí a eles. Nossa, Daniel, mas você está falando de passe? Que tem a ver a questão do chakra? Gente, por que quando a gente dá passe, a gente estende as mãos logo acima da cabeça da pessoa? Por conta do coronário. Porque é ele quem vai absorver as energias e que vai distribuir depois essas energias para o restante, para os outros chakras, com repercussões orgânicas posteriores. Se eu sei que uma pessoa a qual eu vou dar passe e está com aquela angústia no peito, o coração apertado, como a Maria Ângela disse, eu sei que o chakra cardíaco dele está descompensado. Vamos agir no chakra cardíaco. Se você sabe que uma pessoa está com problemas gástricos, problemas orgânicos ali, e você tem a condição de dar um passe naquela pessoa, foca no chakra gástrico. Daí é interessante a gente saber a localização de todos eles. Por isso que eu mostrei isso. Não é à toa, né? E eles estão interligados pelo sistema dos meridianos. E nesses meridianos circula o fluido vital, ou fluido magnético, que é usado no passe. Está tudo interligado. Fala, Tiago. As plantas, os animais possuem chakras. Plantas não. Os animais, eles podem ter um sistema de chakras, vamos dizer assim, rudimentares, né? Ainda em construção, não tão aprimorado como esses nossos aí, mas tem sim. Tem sentimento. Tem sentimento. Tem sentimento. E no caso dos animais, eles já têm o pensamento. Não é o pensamento contínuo como o nosso, humanos, mas é um pensamento fragmentário. Né? Podemos até dizer o seguinte, André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade, que os espíritos altamente evoluídos, eles têm um pensamento na frequência de ondas ultra curtas. Aqueles espíritos bons, o pensamento vibra em ondas curtas. Espíritos medianos, as ondas são o quê? Mais espaçadas. Enquanto que aqueles espíritos mais primitivos, e até mesmo os animais, as ondas são o quê? Bem mais espaçadas, com uma frequência vibratória muito menor. E aí a gente consegue entender o porquê da mediunidade. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sou médium, mas vamos supor que eu fosse médium. Por que eu não tenho a facilidade em captar o pensamento de Bezerra de Menezes? Ou o pensamento de Emmanuel? Eles não querem se comunicar com o Daniel? Não é isso. É que o Daniel não oferece a sintonia adequada para o pensamento altamente vibrátil deles. Não dá conta. Eu não dou conta. Eu não sou uma estação receptora suficientemente boa para isso. Então eu vou entrar em contato com aqueles espíritos que melhor se sintonizam com a minha maneira de ser. Olha só como que mediunidade e obsessão a gente consegue explicar com base em ondas, em energia. Pode falar. As pessoas que praticam os atos sexuais deliberadamente, eu digo assim, no sentido, vou para uma festa, tem relações com 4, 5 pessoas que nem conhecem, influencia de forma negativa nesse
As atitudes sexuais promíscuas interferem poderosamente no chakra genésico. Nós temos aqui um exemplo lá no livro Os Mensageiros, em que André Luiz, juntamente com alguns espíritos amigos e um coordenador, Aulus, se eu não me engano, ou Alexandre, um dos dois aí, eles vão fazer estudos numa reunião de desenvolvimento mediúnico. E um dos rapazes que faziam parte do desenvolvimento mediúnico, né, que estava tentando ali a psicografia, ele tinha aventuras sexuais menos dignas. E o mentor do André Luiz fala o seguinte, ó, foca bem a região sexual dele. André Luiz, com aquela visão, né, meio que de raio-x, percebe uma quantidade imensa de pequeninas larvas escuras, vorazes, devorando toda a energia vital daquela região, com repercussões na parte física dos testículos, nos tubos seminíferos, canal seminal, chega na próstata. Então aí a gente percebe o quanto que as atitudes nossas desequilibradas em qualquer campo repercutem no nosso sistema de chakras e automaticamente no nosso corpo físico. E aí, vamos pegar o caso também de abortos, né? A mulher que aborta deliberadamente, sucessivamente, inúmeras vezes e não se arrepende. Quando essa mulher desencarna, a região genésica dela vai estar altamente comprometida. Altamente comprometida. E isso daí, futuramente, vai construir, num próximo corpo físico, uma parte relacionada a úteros e ovários totalmente comprometida. É o que a gente faz hoje com repercussões no futuro. Fala. Divaldo, dando conta que essa parte genésica é uma região tão forte que numa festa onde tem uma música muito alta, muito droga, a música alta, principalmente essas de pancadão, ela entra no sistema nervoso central e vai direto para a zona genésica. É onde um casal ali se retira, faz aquele sexo ali naquela hora, produz uma gravidez inesperada, tudo por causa do sistema nervoso central que atinge a zona. Que interessante. E olha só o que pode acontecer nesse sexo casual, simplesmente carnal, né, desse pessoal, dessa duplinha que vai nessa festa aí de pancadão. Vamos supor que vinculado a um dos dois, a um homem ou a mulher, existe um espírito obsessor. Ou simplesmente um espírito viciado, né? A partir do instante em que acontece a atração sexual e a união sexual, já acontece a mobilização energética na região dos dois chakras ali, masculino e feminino. Se houver uma gravidez, o que acontece com aquele espírito obsessor? Ele é capturado. E vai reencarnar sem qualquer tipo de planejamento reencarnatório. Né? Então aí a gente vê, por exemplo, casos em que reencarna um inimigo. Dessa forma, sem nenhum planejamento prévio por parte de mentores. De modo puramente instintivo. São as famosas reencarnações em massa que André Luiz fala no livro Os Missionários da Luz. Percebam, a questão da temperança, que é o cuidado, que é o equilíbrio, não é simplesmente de maneira moralista ou mística. Está intimamente relacionada com a nossa saúde física e espiritual, com repercussões no pós-morte e com repercussões em futuras reencarnações. É muito sério isso, para tudo. Aqui a gente está abordando um aspecto sexual, mas a questão, por exemplo, do excesso de alimentos, ou a bebida em excesso, ou do cigarro, ou do consumo de drogas. A gente poderia fazer várias ilações aqui, levando em consideração os chakras, as repercussões orgânicas e perispirituais. Do mesmo modo que a gente pensou para a região do chakra genésico. Fala. Eu estava assistindo uma palestra no ano passado na NET Guimarães a respeito dessa questão do como os espíritos inferiores têm as nossas energias. Passa muito por essa questão vibratória, né? Totalmente. Essa questão você está com vibração baixa, a pessoa fuma muito, a vida passa num lugar, num bar, por exemplo. Lá vai ser capturado porque a vibração está baixa, o espírito obsessor também tem vibração baixa, a sintonia, enfim, desencadeia. Exato. É a sensação. Sim, exatamente. A sintonia é lei da vida. É lei da vida. Como que um átomo se une ao outro?
Através de troca de cargas elétricas, né? Um doa, o outro recebe. É a casa em que eles compartilham. Como que os planetas giram na órbita do Sol? Através do processo de forças, de energias ali. Semelhante atrai semelhante. Sintonias acontecem. Gente, no campo humano é rigorosamente a mesma coisa. Então, se eu estou vibrando de determinado modo, a minha aura fica com uma energia, com aquele tônus vibratório. E automaticamente eu vou me sintonizar com aqueles espíritos desencarnados e encarnados que pensam e sentem como eu penso e eu sinto. Isso é física. Isso é ciência. Né? A doutrina espírita ela é fantástica, porque ela concilia o ensino moral com aquilo que a gente aprende na ciência. E verifica o quanto um interfere e repercute no outro. Porque as boas ações elevam nossas vibrações. Exato. A gente pode ver até a própria questão da sintonia vibratória no momento mediúnico. Se eu quero me sintonizar só com espíritos bons, por que os mentores não se comunicam através de mim? Eu não elevo o meu padrão vibratório. Não tem jeito, é questão física. Eles querem, eles tentam, mas, sabe? E às vezes eles conseguem, mas eles têm que reduzir muito o padrão vibratório deles. E com isso a mensagem pode chegar, até mesmo por conta da própria ineficiência do médium, truncada, sabe? Sem tanto sentido, descaracterizada. Mediunidade é física. Mediunidade é física. Tem o livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. É um livro difícil. Se vocês pegarem esse livro para ler, começa com ondas, fótons, radiações, dínamos. Quem é dessa área aí, deita e rola. Eu tenho dificuldade em ler esse livro. Né? Alguns trechos, para mim, são incompreensíveis. Porque mostra a mediunidade sob o ponto de vista científico, física. Fala. Daniel, então o que a gente aprende na doutrina, dentro da física, que eu acho que sai da física, que não são, como fala, que os opostos se atraem, mas não, né? São os iguais. São os iguais. Tem a relação com os chakras, vamos dizer, você não se encaixa mais no padrão vibratório de uma pessoa, e aí... Exato. O que acontece? Os chakras, através deles, não circula fluido magnético ou fluido vital. E nós vimos o quanto que o fluido magnético ele é sensível à ação do nosso pensamento. O nosso pensamento imprime em todo o nosso cosmo orgânico e perispiritual o seu tônus. Então, se eu tenho pensamentos de alto nível, elevados, espiritualizados, positivos, todo o meu corpo perispiritual, duplo etérico e físico ganha aquela característica boa, elevada e positiva. Os nossos chakras vibram elevadamente. Agora, se eu tenho atitudes negativas, o contrário acontece. Né? Vou empestear meu corpo físico e espiritual com energias de baixo nível. E através daí as sintonias acontecem. Por isso que quando se fala num trabalho de desobsessão, o fundamental num trabalho de desobsessão é fazer com que o obsediado mude o padrão mental. Porque se ele mudar o padrão mental e mudar a sua conduta, o que vai acontecer? Ele vai escapar paulatinamente do processo de influenciação do obsessor. Porque o obsessor vai estar vibrando numa onda longa, enquanto que um indivíduo obsediado, agora querendo melhorar, vai estar vibrando numa onda mais curta. Não há o acasalamento ali de ondas. Portanto, não acontece o processo de sintonia. E automaticamente a obsessão deixa de acontecer. Por isso que não adianta, tira esse obsessor de mim. Você pode até tirar. Às vezes acontece até do obsessor se conscientizar. Que é até mais fácil. Vocês sabiam disso? É até mais fácil o obsessor se conscientizar do que o obsediado. Ele se afasta. Mas se a pessoa continuar vibrando do mesmo jeito, logo vai atrair outro. Ou o obsessor vai continuar cada vez mais forte. Até tomar posse da pessoa. Nos casos mais graves de subjugação, que é a famosa possessão espiritual. Quem queria? Tu? Nesse caso, seria uma forma de blindar, por exemplo, a pessoa vai frequentar um bar, um lugar de energia baixa. Isso seria uma maneira de se blindar contra essas energias, contra o espírito do obsessor? Isso seria uma maneira de blindar. O nosso pensamento e a nossa conduta, elas criam uma couraça energética vibratória que nos blindam disso daí. Só que tem um detalhe que é muito importante. Nós temos que ter um hábito de ter esse pensamento elevado e essa conduta elevada. Porque isso não se improvisa de uma hora para outra. Né?
De repente eu tenho um conhecimento desse aqui, né? Mas continuo na mesma, com a mesma conduta, o mesmo pensamento, né? Aí de repente eu vou para uma festa, onde você sabe que o negócio vai ser ali, né? Forte. Aí você lembra daquilo que a gente estudou. Nossa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me blindar. Deixa eu fazer uma prece aqui, mudar meu pensamento. Não é assim que acontece. É um negócio contínuo, frequente, paulatino. Para que a gente realmente crie essa couraça vibratória que vai nos impermeabilizar do contato de energias de mais baixo nível. Vamos supor que uma pessoa, por força social, vamos dizer assim, ela tenha que comparecer numa situação como essa. Ela está no ambiente, mas como ela é blindada, ela não vai. Ela blindada, ela não vai, né? Por exemplo, eu gosto de carnaval. Adoro pular carnaval, não bebo, não mexo com droga, né? Não sou promíscuo, mas eu gosto das músicas, eu gosto de pular, etc e tal, né? Se você tem essa conduta, esse pensamento, você vai ter um certo nível de proteção. Só que a gente deve ter um seguinte cuidado. Nós não somos perfeitos. E as nossas energias são assim, né? A nossa vontade é claudicante. De repente a gente tem, de repente a gente não tem. Então pode ser que numa dessas a gente possa captar alguma energia, alguma influência não lá muito adequada, né? Paulo de Tarso matou a questão, quando ele falou, devemos viver no mundo sem ser do mundo, né? Vivamos, tenhamos ali os nossos contatos sociais, mas olha, à medida que a gente vai ganhando conhecimento superior e à medida que a nossa conduta vai mudando, repara como que a gente vai ficando mais isolado. A gente muda tudo, né? Tem no livro Fonte Viva, Emmanuel tem uma mensagem lindíssima. Eu esqueci o título da mensagem, em que ele compara o crescimento espiritual do indivíduo com a subida de uma montanha. Que à medida que ele vai subir uma montanha, nós vamos ficando cada vez menos em contato com o pessoal que está lá embaixo no vale, né? Então é algo que é muito comum o indivíduo que está buscando algo mais em termos espirituais, de repente começar a perder pontos de contato com amigos, né? Com festas e tudo mais. Aí você está achado de, como é que é mesmo? Fanático, bitolado, careta, e por aí vai. Acontece, meu amigo, é assim que funciona. Você falou em proteção. A filosofia hindu, ela nos fala de uma proteção natural que a gente tem, até ela lúdica. Sim, fala do outro corpo que nós temos, né? Porque a filosofia hindu fala de um outro tipo de corpo. O perispírito e o duplo etérico. Exato. Esse é um outro corpo aí que nós temos, que lá são 7, né? Aqui falamos em 4. E já é complicado falar de 4. Mas segundo eles, uma das defesas naturais que a gente tem. Que é, obviamente, construída pelas nossas energias, pelo nosso pensamento. Fala. Essa energia que a gente, por exemplo, às vezes você chega num local, você está conversando com uma pessoa, não é nem uma festa, não é nada, a pessoa chega na tua casa, aquilo te dá um sono, te dá uma moleza, você não tem mais contato, né? Porque eu sei que o passe, por exemplo, você tem que dar um ambiente apropriado, na casa espírita, porque a gente tem um mentor que vai nos auxiliar. Mas e dentro da casa da gente, por exemplo, chegou uma visita ali, nossa, a pessoa entrou na porta, você já começa. Já sente o baque da pessoa, né? O que a gente faz? Já tem no trabalho, na rua, Então vamos lá, a pergunta... esse convívio social, Sim. de festas e alguma coisa. Então, a pergunta está relacionada, então, como que a gente deve se portar ante essas situações, dentro de casa, no trabalho, na rua, né? Com relação a pessoas que, de repente, se achegam até nós e nós sentimos aquele baque energético. Não é a mente que comanda tudo? A partir do instante que nós percebemos que aquele indivíduo é portador de uma energia mais baixa, mais densa, mais irritante, mais incomodativa, o nosso pensamento tem que começar a funcionar de modo diferente. Qual que é o modo diferente? Né? Vibrar positivamente, vibrar de maneira elevada, pedir a proteção do benfeitor espiritual, imaginar que você está envolto por uma tela protetora, por uma carapaça, por uma couraça, por uma armadura, a fim de que você não capte aquela energia de mais baixo nível e você não somatize aquilo e chegue a ficar até doente. Né? Já aconteceu comigo de eu conversar com a pessoa fala, nossa, eu adoro conversar com você, que eu saí tão leve.
Você doa energia para essa pessoa, né? Essa pessoa suga a tua energia, né? Você fica ali exausto e a pessoa fica lá, sai toda... É um passo pela conversa. Começa a bocejar. O Hermínio Miranda, num dos livros dele, ele relata um caso como esse. Ele tinha um amigo no trabalho que sugava as energias do outro. Essa pessoa não tinha sequer noção do que ele fazia. Não era espírita nem nada. Mas ele chegava perto do Hermínio, por exemplo, para fazer uma conversa, né, no café ou alguma reunião, e sentava na frente dele. O Hermínio Miranda, ele tinha a sensação de que uma mangueira saía daquela pessoa e se ligava na boca do estômago dele. E ele ia ficando cada vez com menos energia na sua boca do estômago, chakra gástrico. Inconscientemente ele chegava até a ficar meio que de lado, assim, ó. Né? Para ver se aquela mangueira lá torcia e não passasse tanta energia. Um dia, e era uma pessoa boa. Não era um indivíduo assim, de mal com a vida, nada disso, uma pessoa até boa. Um dia o Hermínio conheceu a mulher desse indivíduo. Era um palito vivo. Porque ele sugava, de certo, 24 horas a energia daquela mulher. Quer dizer, era um indivíduo carente em termos energéticos, né? E que inconscientemente vampirizava a energia dos outros. E não tinha essa noção de nada, né? Aí vem a pergunta, nossa, como que ajudar um sujeito desse? Através da conscientização, através dos passes. Porque se ele tem essa facilidade em captar energia, ele também vai ter a facilidade em exteriorizar a energia. Sabe as pessoas que têm mal olhado? Pessoa que tem mal olhado tem uma grande facilidade em exteriorizar energias. Por isso que ela olha assim, nossa, mas que orquídea bonita que está aqui na tua árvore, né? Ela vira as costas, a orquídea... né? É mal olhado, né? Nossa, que criancinha mais bonita. De noite a criança está chorando com febre. Quer dizer, às vezes eles nem têm a má intenção, mas só o fato de desejar, de querer ter igual, já libera uma quantidade grande de energia que desequilibra. E pessoas que têm mal olhado, quando bem educadas nesse sentido, se tornam excelentes passistas. Ele transfere a energia de mais baixo nível. A partir do instante em que ele souber dominar a sua mente, ele vai passar a transmitir energias de nível mais elevado, com grande facilidade. Né? Então essa questão do indivíduo que tem mal olhado, tem olho ruim, né? Olhar de seca pimenteira, existe, é verdade, acontece. A gente explica isso em termos energéticos. O Hermínio também, num dos livros dele, fala sobre a desencarnação do chuchuzeiro da casa dele. Ele conta quando ele era criança, no quintal da casa dele tinha um chuchuzeiro muito bonito. E um dia uma vizinha foi visitar a mãe dele, né? E a mãe dele, sabe-se lá por qual motivo, levou essa vizinha para o quintal. Ela falou, nossa, que chuchuzeiro mais bonito, lindo, né? Foi ela virar as costas, as folhas já começaram a murchar, né? No dia seguinte estava seco, até a raiz. Tiveram que arrancar o chuchuzeiro e jogar fora. Olho ruim. Na casa da minha filha. Ela chamou uma pessoa lá para ver as plantas dela, coisa mais linda, né? A pessoa pôs a mão, hoje ela teve que jogar a planta fora, porque ela tirou inteira. Olha que coisa. Até a raiz. Ela falou assim, eu vou ficar só com o vaso. Quer dizer, olha só como que as plantas, os seres mais simples, eles absorvem muitas energias. Meu primeiro filho, quando ele era neném, extremamente agitado. O Mateus não dormia direito. O Mateus ficou 1 ano, basicamente, sem dormir. Tanto que ele chorava. Era você? Hã? Era você que jogava o olho. Não, olha só que interessante. A gente morava em Alfenas na época. E a gente travou contato com uma benzedeira chamada Dona Maria. Ela morava até perto do cemitério de Alfenas. Diz que era uma benzedeira fantástica. E era mesmo. Porque a gente levava o Mateus no colo. O Mateus sempre foi muito agitado quando ele era pequeno, né? Hoje está tranquilão. Muito agitado. E a gente levava ele para essa benzedeira. Né? E a benzedeira, todo mundo sabe que tem aqueles rituais e tudo mais, que todos nós sabemos que isso daí é simplesmente uma muleta psicológica para ela. Só isso, nada mais.
Então eu lembro direitinho, ela pegava o terço e virava o menino de ponta cabeça, e passava terço assim, e terço a colar, e fazia uma série de rezas. E ela saía depois para poder apanhar hortelã. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Então ela ia lá, apanhava hortelã fresquinho, né? Aquelas folhas vigorosas e falava, olha que bonitas as folhas do hortelã. E começava a passar o hortelã nele. As folhas murchavam a olhos vistos, né? E ele, que entrava agitado, saía dormindo. Interessante, né? Como que as plantas, elas captam as energias assim mais intensas, né? Interessante esse tipo de coisa. Muito comum. Daniel, as pessoas que fazem isso, que murcha a planta, a maioria das vezes elas não sabem. Mas existe a possibilidade da pessoa saber, querer fazer? Sim, existe a possibilidade da pessoa saber, e ela tem mais, e aí ela tem a responsabilidade. Porque até então, pela ignorância, ela não sabe o que ela está fazendo. Mas se ela tem a certeza de que ela pode fazer e usa isso para o mal, aí a responsabilidade surge. No futuro ela vai ser, obviamente, responsabilizada por isso aí. Tem que ser. Pela inveja, pelo ciúme, né? Pelo desejo de posse, de ter um igual, algum parecido. Nós fazemos isso o tempo inteiro. É que talvez nós não tenhamos a capacidade de exteriorização de energias muito intensa, como algumas pessoas têm. Mas lembra quando eu falei para vocês na semana passada do feitiço mental? Quando a gente fala em feitiço, a gente já lembra da bruxa, né? A bruxa, tal, aquele chapéu, tudo mais, o caldeirão. Gente, no fundo, um ato de enfeitiçamento nada mais é do que a mobilização de energias de baixo nível para prejudicar alguém. Então, se eu olho para uma pessoa e tenho uma inveja danada da vida daquela pessoa, né? E eu quero que aquela pessoa sofra porque ela tem coisas que eu não tenho, você está fazendo um feitiço mental. Você está enviando energias de mais baixo nível, direcionando para aquele alvo. Se aquele alvo não tiver a devida proteção necessária, o hábito da oração, o hábito da boa conduta, vai captar aquela energia e essa pessoa vai ficar irritada, negativa e até doente. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala, pensa e faz. Só para encerrar por hoje, o Chico conta uma história interessantíssima, em que ele estava apressado, saindo de casa, indo trabalhar. E aí ele passa em frente da casa de uma senhora, a senhora estava na porta. Chico, eu preciso falar com você com urgência. O Chico estava atrasado, falou assim, minha irmã, estou atrasado. Depois que eu voltar do meu trabalho, eu passo e eu converso com você. E deu uns 2, 3 passos, aparece o Emmanuel, né? Com aquela... Chico, volta e conversa com ela. E o Chico, humildemente, voltou e conversou com ela. Ela queria que o Chico esclarecesse uma dúvida. Que na reunião mediúnica passada, o Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade do Chico, tinha passado uma receita homeopática para ela. Ela não sabia como usar. O Chico leu o papelzinho e esclareceu a moça. E ela falou, ô Chico, obrigado, Deus lhe pague. E o Chico se despediu e foi embora. Deu mais uma meia dúzia de passos, o Emmanuel falou assim, Chico, para, olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê uma massa de energia saindo da boca da mulher. Positiva, luminosa, atingindo o peito dele, Chico Xavier, e transmitindo a ele uma sensação boa, leve, elevada. O Emmanuel tá vendo, Chico? Ela falou para você ir com Deus. Já imaginou se ela mandasse você ir para o inferno? O que estaria saindo da boca dela rumo a você? Então, imaginem bem a responsabilidade nossa, que somos espíritas, agora que a gente conhece tudo isso. Porque agora a gente não pode alegar ignorância de nada. Porque sabemos muito bem o alcance daquilo que a gente faz, fala e pensa também. Certinho? Você leva o seu pensamento, faz e lei para o outro, recebe. Exato. Lei da vida. Né? A gente recebe de acordo com aquilo que a gente, né, doa. Só mais uma coisinha, se você me permitir. Permito. Então, quando a pessoa manda a negativa, a outra ela está protegida, ela fez oração, ela tem uma couraça de proteção. Essa energia bate e volta para a pessoa?
Primeira lei da termodinâmica, matéria e energia não é destruída, é transformada. De alguma maneira aquela energia volta. Ou vai ser metabolizada de alguma forma, né? Convertida, porque no fundo é a mesma energia, é fluido cósmico universal que a gente viu. Só que é o fluido cósmico universal modificado por uma mente de baixo nível. Então ganha uma vibração mais grosseira. Espíritos benfeitores podem muito bem, usando o conhecimento, transmutar aquela energia mais grosseira em energia mais sutil. Não é assim que funciona? Por amor a nós, não vamos desejar mal, né? Nunca, até por amor a nós. Vamos começar dessa maneira egoísta, né? Porque é assim que a gente caminha, né? Eu não vou fazer o mal porque eu não quero me prejudicar. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. A gente volta ao conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, exato, né? Mais para frente, aí a gente vai se conscientizar do seguinte, né? Eu vou fazer o bem para o outro porque eu quero ver o outro bem. Nós vamos chegar nesse nível ainda. Por enquanto a gente está muito nessa, né? Eu não posso prejudicar os outros, porque, nossa, já pensou meu perispírito como é que vai ficar? Nossa, já pensou como que eu vou ficar no lado de lá depois que eu desencarnar? Como que vai ser meu futuro corpo físico? Então a gente pensa dessa maneira mais egoísta. Mas tá bom. Antes assim do que desejar mal, né? Com o tempo a gente vai se conscientizando. Vamos nos conscientizando, vamos melhorando, vamos progredindo. Ok? Semana que vem ali, ó. Aspectos práticos do passe. Daniel, só uma pergunta mais. Sim. Um alinhamento de chakra só em posição de mãos no coronário é o suficiente? Ou tem que se passar por todos os Depende muito da energia que está emanando do coronário. Se o passista for um passista espiritual, se for aquele indivíduo que é um grande canalizador de energias positivas do plano espiritual, uma simples imposição de mãos no coronário já resolve o problema. Agora, se ele for um passista magnético, cujas energias principais são só dele, ou um misto, que vamos dizer assim, é metade dele, metade do plano espiritual, como são energias mais densas, é necessário que ele faça um passe mais longitudinal, né? Que é do sentido da cabeça até os pés. Aí provoca aquilo que o pessoal comumente chama de alinhamento de chakras. Mas a gente vai entrar nesse aspecto ainda de passe espiritual, misto e magnético mais para frente. Ok?